Olá, meus amigos, mais uma vez, professor Valdemir, mais um vídeo aí para o meu canal detalhando fatos históricos. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? Bem, eu vou gravar esse vídeo hoje aqui e vou ensinar para você como vencer qualquer debate. Mas eu vou me referir aqui, tem vários tipos de debate, né? Mas eu vou me referir aqui a um debate bíblico. Vamos dizer que você está fazendo um debate bíblico. Quais são as técnicas que você precisa para vencer um debate? Bem, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, que você precisa ter, é conhecer o assunto 100% daquilo que você vai debater com o seu oponente. Vamos dizer que você conhece aí 80%. Se o seu oponente conhecer 90%, você perdeu o debate. Então você tem que conhecer 100%. Se você estiver debatendo com um assunto sobre Bíblia, uma pessoa de outra religião, é lógico, então de preferência você tem que conhecer principalmente a religião da pessoa que está debatendo com você. Conhecer a religião dele, conhecer os livros que foram publicados, ler os livros, saber onde está a contradição entre o livro dele e o que eles ensinam, e eu vou mostrar isso para você. É lógico que eu não vou aqui dar todas vamos dizer assim, as coordenadas para você vencer um debate. Eu vou citar algumas e no final eu vou citar um livro, né? Vou mostrar um livro para você que você tem que ter esse livro, você tem que estudar ele, caso contrário você não vá para nenhum debate, fora isso que você vai perder o debate. Eu tenho assistido muitos vídeos aí sobre debate e eu vejo como que os oponentes são fracos para derrubar o argumento da pessoa que está debatendo com ele. Eu falo isso com conhecimento de causa porque já participei de alguns debates, não gravei eles faz um tempo já, mas quando é aplicado essas técnicas, não tem como você perder um debate, certo? Então, a primeira eu já falei para ele, você tem que conhecer 100% do assunto do qual você vai debater com seu oponente. Se você não estiver ciente disso, você vai perder o debate. Isso é fato, né? E não tem por onde você, vamos dizer assim, escapar dessa. Então, 100% você tem que conhecer o assunto do qual você vai debater. Ou seja, você tem que estar preparado, porque o oponente, no mínimo, ele já estudou sua religião, ele já sabe os pontos fracos, ele vai trazer livros sobre você, que vai te colocar em situação difícil e talvez você não vá conseguir se sobressair dessa situação e aí você acaba perdendo o debate. Então essa é uma primeira, certo? A segunda, você colocar o camarada em contradição, ou seja, você arma para ele cair, certo? Você arma e faz uma pergunta para ele e se ele responder positivamente, é lógico que agora você já montou o esquema e ele vai cair numa contradição. Vou dar um exemplo agora. Por exemplo, eu tenho 3 livros dos Mormons. Eu conheço muito bem a religião dos Mormons. Eu estudo sobre religiões. Quando eu me formei em História, então, daí para frente aí eu comecei a estudar sobre as religiões, certo? E eu tenho aqui um livro de Mormon, certo? Livro de Mormon. E quando, por exemplo, assim, você vai conversar com os mormons, ó como você coloca o camarada na contradição, como você arma para ele cair. Você chega para ele e fala assim, ele sabe que você é um cristão, que você usa a Bíblia, então você chega para ele e diz assim, qual dos dois é melhor, a Bíblia ou o livro de Mormon? É lógico que se ele sabe que você é um cristão, ele vai dizer para você que é a Bíblia, certo? Então, quando ele falar que era a Bíblia, ele já caiu numa contradição, porque você já armou para ele cair. Por quê? Agora você tem que conhecer o livro dele. Se você não conhecer, você não consegue pôr ele agora numa enroscada. Por exemplo, no livro de Mormon, aqui na parte da introdução, eu estou lendo, está escrito assim, ó, se ele falou que a Bíblia é o melhor livro, olha a contradição que ele vai cair agora. Diz assim, ó, com respeito a esse registro, falou o profeta Joseph Smith, que é o fundador do mormonismo, certo? Disse aos irmãos que o livro de Mormon é o livro mais correto da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem aproximar-se-ia mais de Deus do que por qualquer outro livro. Quer dizer, se ele falou que a Bíblia, você tem que ler entre a Bíblia e o livro de Mormon, você tem que ficar com a Bíblia.
significa que ele já caiu em contradição, porque o fundador dele diz que o homem se aproxima mais de Deus pelo livro de Mórmon do que a Bíblia. Ou seja, você já pegou ele, certo? É uma contradição. Agora ele ficou sem saída. Agora, se ele falar que o livro de Mórmon é um livro, vamos dizer assim, que está no mesmo nível da Bíblia, você já tem argumentos para refutá-lo, certo? E ele não vai ter saída. Então, é isso que você tem que fazer. Prepara o camarada para jogar ele na contradição. Vamos dizer que você está num debate bíblico, certo? O que você faz? Tenta colocar o público contra ele. Se você colocar o público contra ele, você vai ter uma grande chance de vencer o debate. Por quê? Porque o povo não vai acreditar mais na argumentação dele, certo? Vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, ele fala algo que você consegue refutá-lo dentro da Bíblia. Aí você joga ele contra o público. De que maneira? Por exemplo, você chega para o público e fala assim, ó, tá vendo? Esse homem está querendo enganar vocês, mas eu estou aqui para não deixar isso acontecer. Ou seja, você já colocou ele, o público contra ele, certo? Então agora você já está ganhando, vamos dizer assim, terreno no debate. Então você tem que ser muito esperto. Outra coisa, não responda todas as perguntas que a pessoa faz. Por quê? Você faz o seguinte, para você se dar bem, você tem que conhecer um pouco de filosofia, certo? Eu vou mostrar o livro aqui para você depois. Esse livro, se você quer ir para debate, você tem que conhecer ele. Você tem que conhecer as técnicas que esse livro ensina. Elas são técnicas irrefutáveis. Se você não conhecer, você vai se dar mal e você vai perder o debate, correto? Outra coisa, eu falei para você colocar o público contra ele. Outra coisa que é fundamental, você tem que fazer isso para que isso aconteça, para que você possa, vamos dizer assim, ter êxito no debate. Você deixar o oponente nervoso. Por quê? Acontece o seguinte, se você deixar ele nervoso, ele vai esquecer as passagens da Bíblia. E ele esquecendo, o que vai acontecer? Ele não lembra mais, então o argumento dele, praticamente você minou o argumento do inimigo, certo? Do seu oponente. E agora ele não consegue mais lembrar as passagens bíblicas para lhe refutar. E aí você faz vamos dizer assim, você tem oportunidade agora de citar todos os versículos bíblicos que vão, vamos dizer assim, fulminar todo o argumento que ele tem para pôr contra você. Porque agora, se ele está nervoso, ele não consegue mais lembrar. Isso é fundamental num debate, certo? É deixar o oponente nervoso para você ganhar terreno em cima do debate. Agora, uma coisa que você não pode fazer, não faça isso. Se você fizer, você vai se dar mal. Nunca vá debater com uma pessoa vamos dizer assim, no terreno dele. Vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, você tem lá a sua igreja, tudo, você é um cara que estuda a Bíblia, tudo e tal. Ele fala para você, vamos fazer um debate lá na minha igreja. Não vai. Não faça isso. Por quê? Porque lá ele está no terreno dele, ele tem todo o apoio da plateia, você não vai conseguir jogar o público contra ele, porque o público lá é dele, você não faça isso. Se você fizer, você vai se dar mal, você corre o risco 99% de perder o debate e ser expulso de lá, certo? Porque é o seguinte, quando as pessoas perceberem que você está vencendo o debate, eles vão fazer de tudo não vão deixar você falar, não vão deixar você argumentar, porque o público dele já está preparado por ele. Ele já preparou antes. Então nunca pegue o inimigo no terreno dele. Ou seja, pegue ele num terreno neutro. Se ele quer ir lá na sua igreja fazer um debate, você pode pegar ele lá, certo? Mas trate ele com educação. Não trate com hostilidade, que isso aí não faz parte de um debate. Uma pessoa bem educada vai tratar a pessoa com educação. Agora, nem todas as pessoas que você vai debater vai ter vamos dizer assim, esse pensamento de tratar você bem, sem hostilidade, tratar você com educação, certo? Se tiver no terreno dele, ele vai fazer de tudo para vencer, mesmo que ele não tenha argumento, mas o público dele já está preparado para jogar você por terra, correto? Outra coisa, você tem que, vamos dizer assim, você tem que conhecer um método que foi ensinado pelo filósofo Sócrates, chamado maiêutica, que é responder uma pergunta com outra pergunta. Ou seja, o camarada fez uma pergunta para você, você não responda ela, volta a pergunta para ele, para deixar ele responder a pergunta. Só que para você
fazer isso, ele não pode perceber que você vai estar querendo, vamos dizer assim, que você está voltando a pergunta para ele sem responder. Você tem que fazer isso sutilmente sem ele perceber. Quando ele perceber, ele já respondeu a mesma pergunta que ele fez. Então, quando ele for argumentar, você fala, não, mas a pergunta que você fez, você mesmo respondeu agora há pouco, certo? Outra coisa, quando você estiver num debate que você já perceber que você está sem saída, qual é o argumento que você tem que usar? Qual é a técnica que você tem que usar? Você, quando estiver sem saída, nunca responda uma pergunta que ele fez, ou seja, muda de assunto sem ele perceber. Onde você vai encontrar isso? Nesse livro que eu vou indicar para você agora, certo? Então veja bem, para você fazer um debate, você tem que ter 100% de conhecimento do assunto do qual você vai falar, você tem que dominar. Se você não dominar, eu não te aconselho você ir para o debate, certo? Nunca pegar o inimigo no terreno dele, certo? Usar todas essas técnicas, conhecer um pouco de filosofia. Você pergunta, professor, como que eu vou conhecer um pouco de filosofia? Eu vou te ensinar agora, certo? Tá aqui, ó. Esse livro aqui é o livro que você tem que ter ele e estudar ele, ó. É lógico que eu estou usando a câmera interna, então ele está de cabeça para baixo. Diz assim, ó, 38 estratégias para se vencer qualquer debate. Quem é o autor desse livro? É um filósofo chamado Arthur Schopenhauer. Nesse livro aqui ele vai te ensinar 38 estratégias para você para você vencer um debate. Se você estudar esse livro aqui, é lógico, você não vai pegar o livro e ler uma vez só e já achar que já é suficiente. Você vai ter que estudar ele, você vai ter que gastar horas de estudo nele e montar uma estratégia, certo? Em cima do que o filósofo aqui escreveu. Correto? Então veja bem, se você fizer isso, você vai se dar bem. Não tem como o oponente vencer o debate. Você vai ser vitorioso, certeza 100%. Correto? Então aqui eu trouxe algumas dicas para você como vencer um debate. É lógico que eu não vou te ensinar todas as técnicas para você vencer um debate. Por quê? Porque isso aí você vai adquirir, vamos dizer assim, pesquisando. E tinha um camarada aí que ele fazia muito debate, ele nunca perdeu um debate, é o Eli Soriano. Ele é um filipino, mas ele já morreu. Assista os debates dele lá que você vai ver as técnicas que ele usa para, vamos dizer assim, vencer o debate de um camarada. Ele é muito bom ele era muito bom nisso aí, mas infelizmente ele faleceu. Só que, é como eu falei para ele, o público dele era um público preparado para jogar o público dele contra o oponente. Você vê isso nos debates dele, certo? Então, eu deixei essas dicas aqui para você. Se você gostou, estude, coloque em prática. E se quiser debater, vá em frente, usando tudo isso que eu falei para você, correto? E se você gostou, divulgue esse vídeo aí. Manda para os seus amigos aí, deixa um like, correto? E eu espero você na próxima.